Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, curso ACM para mais uma questão da EEA 2021, Escola de Sargento de Aeronáutica, Escola de Especialistas de Aeronáutica, concurso de 2021. Tá aí a questão na tela bem estruturada para você. O que você faz? Pausa o vídeo e tenta matar a questão, vamos lá. E aí pessoal, vamos lá então, vamos à questão pessoal. Seja um prisma reto de 15 centímetros de altura. Suas bases são trapézios com 6 centímetros e 4 centímetros de base e 5 centímetros de altura. O volume deste prisma equivale a tantas vezes o volume de um cubo de aresta 5 centímetros. Então, o que ele está querendo saber é quantas vezes esse prisma tem o seu volume maior do que o volume de um cubo. Tudo bem? Tranquilo? Professor, e a pergunta que não quer calar, o que é um prisma? Aí a gente traz aqui para você essa ideia. Pessoal, prisma reto, o prisma, basicamente, o prisma ele é um sólido, ele é um bloco que ele tem duas bases que são paralelas, tudo bem? Duas bases que são paralelas, e ele tem faces laterais. Essas bases darão o nome do prisma. Essa base pode ser triangular, como você vê ali na imagem. Então, será um prisma triangular. Essas bases podem ser quadrados, e aí você terá, então, um prisma quadrangular. Essa base pode ser uma base... Essas bases podem ser pentágonos, e aí você terá um prisma pentagonal. Ou essas bases podem ser hexágonos, e aí você tem um prisma hexagonal. Mas aqui não se encerra, pessoal. Não existem só esses tipos de base, tudo bem? A base pode ser, como na questão aí traz para você, a base pode ser um trapézio, a base pode ser um losango, a base pode ser um retângulo, podem ser retângulos, né? Então, o que importa é que você tem bases que são paralelas, essas bases são polígonos, tudo bem? E você tem faces laterais, tudo bem? Essas bases, elas são paralelas. Então, o prisma, ele é um bloco, ele é um sólido, né? Ele é um bloco, né? Tudo bem? Pessoal, vamos voltar então à questão. Tem mais um detalhe. O volume de um prisma será a área da sua base vezes a altura do prisma, tudo bem? Então, por exemplo, nesse nosso exemplo aí, nesse prisma triangular, qual que é o volume dele? Vai ser a área do triângulo vezes a altura. Nesse triângulo aqui, né? No prisma quadrangular, vai ser a área desse quadrado vezes a altura. No prisma pentagonal, a área do pentágono vezes a altura. Nesse prisma hexagonal aqui, nesses exemplos, né? Nesse prisma hexagonal, você tem a área do hexágono vezes a altura. Então, o volume de um prisma, ele será, então, a área da base vezes a altura do prisma, tudo bem? Então você precisa conhecer as fórmulas de área da base das áreas dos diversos polígonos para calcular, então, o volume de um prisma, tudo bem? Primeiro você vai ter que ter um conhecimento aí de áreas de figuras planas, tudo bem? Porque daí vai ser a área da base vezes a altura. Então você tem que saber como calcular a área de um quadrado, a área de um triângulo, a área de um trapézio, a área de um losango, a área de um retângulo, porque daí vai ser a área da base, que são essas figuras, vezes a altura, tudo bem? Vamos lá, então, vamos voltar na questão e vamos desenrolar essa questão aí para você. Então, vamos lá. Seja um prisma reto de 15 centímetros de altura. Então, esse prisma tem 15 centímetros de altura. 15 centímetros de altura o prisma. Suas bases são trapézios, ó. A base aqui é trapézio, com 6 centímetros. Como são esses trapézios aí, ó? 6 centímetros e 4 centímetros de base e 5 centímetros de altura. Então, a base, pessoal, fazer um esboço do que seriam as bases, né? Desse prisma aí, tá? Seria o seguinte, ó, podemos colocar assim, ó. Ele não fala o jeito que é esse trapézio, vou fazer assim, ó. 6 aqui, ó.
4 aqui. E a altura desse trapézio, 5 centímetros. Então é isso que ele traz para você. Então tá aí, tá bem tranquilo. Ó. Ele fala, o volume deste prisma, que é o que vamos calcular, equivale a tantas vezes o volume de um cubo de aresta 5. Primeiro vamos calcular o volume desse prisma, tá? Pessoal, o volume do prisma será a área da base, vezes a altura. Beleza, isso aí a gente já sabe. O volume será, então, quem que é a área da base, galera? A base é trapézio. Qual é a fórmula da área do trapézio? É base maior mais base menor vezes a altura do trapézio dividido por 2. Então, para calcular o volume desse prisma aí, nós precisamos calcular a área da base, que é um trapézio. E aí, então, a área da base vai ser 6, que é a base maior, mais 4, que é a base menor, vezes a altura desse trapézio, que é 5, dividido por 2. Pronto, aqui é a área da base. Vezes a altura. A altura do prisma, que é 15, tá aqui, ó. A altura do prisma é 15. Tranquilo? A altura do prisma é 15. Então tá aí, ó. Pronto. Então, pessoal, o que nós temos ali é o volume desse prisma. O volume desse prisma sendo isso aqui, ó, esse verde, que é a área só da base. A base é trapézio. Vezes a altura do prisma. Então, o volume do prisma é a área da base do prisma, que nesse caso é um trapézio, vezes a altura do prisma, que é 15. Ó, o prisma tem 15 de altura. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, então. Vamos avançando. O volume do prisma será 6 mais 4 é 10, vezes 5 dividido por 2, vezes 15. Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. Então, o volume do prisma será... Em cima aqui eu tenho 10 vezes 5 é 50. 50 dividido por 2 vezes 15. O volume será, então, 50 dividido por 2, 25 vezes 15. Tudo bem? O volume desse prisma, pessoal, é 25 vezes 15. Vamos fazendo a conta aí. Esse volume vai dar 375. 375. Como está tudo em centímetros, então é 375 centímetros cúbicos, tudo bem? Então o volume do prisma é 375. A área da base, ou seja, a área do trapézio, vezes a altura do prisma. Beleza. Ele fala então que esse volume equivale a tantas vezes o volume de um cubo de aresta 5. Opa! Vamos calcular o volume de um cubo? O volume do cubo é igual a aresta, que eu chamo de A, elevado ao cubo. Ou seja, o volume do cubo será igual a 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Tudo bem? Professor, o que é o cubo? Pessoal, o cubo é como se fosse um dado, né? Pensa numa caixa de sapato com todas as medidas iguais, né? Então, o cubo é assim, é um dado. Pensa num dadinho, o formato de um dado. Todas aquelas arestas, elas são iguais. E aí, o volume desse cubo é a medida daquela aresta elevada ao cubo. Ou seja, se a aresta mede 5 centímetros, é 5 vezes 5 vezes 5, que dá 125. Então, pessoal, o volume desse prisma é 375. O volume do cubo é 125. E aí o que você tem, então? Que o volume do prisma, que é 375, é igual a 3 vezes o volume do cubo, que é 125. Se você fizer 3 vezes 125, vai dar, então, 375. Beleza? Então, o volume do prisma é
3 vezes o volume desse cubo. O volume do prisma é 375, o volume do cubo é 125. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra B de bola. Tranquilão? Então, pessoal, nessa questão aí, precisamos de 2 conhecimentos. Na verdade, 3, né? Primeiro que o volume do prisma, reconhecer um prisma, e o volume dele. O volume é a área da base vezes a altura. Saber calcular o volume de um trapézio, que é a base desse prisma, e aí você calculando, multiplicando por 15, você obtém o volume do prisma. Saber também o volume de um cubo. O volume do cubo é a sua aresta, é a medida da sua aresta, elevado ao cubo. E aí, então, você tem 375 para o volume do prisma, 125 para o volume do cubo. Então, o volume do prisma é 3 vezes o volume do cubo. Gabarito letra B. Pessoal, somos o curso preparatório ACM. Estamos juntos, galera? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!